Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos mais um vídeo no canal. Vou fazer um vídeo aqui de pregação em Daniel 8, tá? A visão do carneiro e do bode. No terceiro ano do reinado de rei Belsazar, Daniel, tive outra visão impressionante. A segunda que me ocorreu nessa minha visão, parecia que eu estava na cidade de Shushan, Suzã em hebraico, situada na província de Elam, na visão de que eu caminhava nas proximidades do cabo canal de Ulai. Então levantei o olhar, avistei diante de mim, e pé junto ao rio um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres eram largos, mas um era mais comprido que o outro. Todo mais longo começou a desenvolver algum tempo depois do outro. Fiquei observando o carneiro enquanto ele avançava para o ocidente, ao oeste, depois para o norte e para o sul. Notei que nenhum outro animal conseguia resistir-lhe, e ninguém era capaz de se livrar do seu poder. Ele, no entanto, podia fazer tudo o que desejava e cada dia ficava maior e mais forte. Enquanto eu fiquei refletindo sobre isso, de repente um bode com longos chifres entre os olhos veio do ocidente e do oeste, percorrendo toda a face da terra sem tocar no chão. Ele se voltou na direção do carneiro, que tinha 2 chifres, o qual tinha observado em pé, parado diante do rio, e avançou contra ele com grande furor e violência. Eu vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo com muita força e quebrar seus 2 chifres. O carneiro não conseguiu unir forças para resistir e o bode o jogou por terra. E o pisoteou. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro e o poder do poder da cólera do bode. E o bode se desenvolveu muito e cresceu forte. Contudo, no auge de sua força, seu grande chifre frontal foi quebrado. E no seu lugar nasceram outros 4 chifres, também muito grandes, na direção dos 4 ventos da terra. Isso é para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E ocorreu que brotou-lhe também um pequeno chifre de um dos grandes chifres. Este cresceu muito para as regiões do sul, para o oriente e também para a direção de Sebê, e a terra magnífica Israel. Cresceu subterraneamente, alcançou o exército dos céus e conseguiu tirar na terra alguma das estrelas desse exército e ainda pisoteou. E tornou-se cada vez maior e mais forte até desafiar o comandante desse exército. Quando suprimiu o sacrifício diário do holocausto e se ofereceu ao príncipe e destruiu todo o santuário e seu templo. Todas as honrarias foram fechadas nesse grande chifre. O próprio exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto diário, por causa do seu poder e da vitória de sua rebelião. O chifre tinha sucesso em tudo que empreendia, a verdade e o direito foram lançados por terra. Houve então que ouviu um Kadosh, ser angelical que indagava outro santo. Até quando durarão seu crescimento anunciados por essa visão? Até quando estará suspensa a verdadeira cerimônia do sacrifício diário? E a rebelião abominável e devastadora prevalecerá. Até quando o templo ficará danificado, o exército do céu deverá se submeter ao poder do chifre, e ambos serão pisoteados? Então veio a resposta. Todos esses eventos passarão em 2.300 tardes de manhãs, então o cor deste santuário será consagrado. Gabriel revela a visão de Daniel. O Daniel contemplou atentamente a visão que me foi dada, procurava compreendê-la. Diante de mim surgiu algum semelhante a um guerreiro. E ouvi a voz de ser humano que vem da direção do Ulai e bradou. Gabriel revela esse homem o significado da visão. Assim que ele se aproximou de onde eu estava, eu fiquei apavorado. Provavelmente esse anjo de guerra é o anjo Miguel, né? E porque apontando o rosto rente ao chão, mas ele me acudiu e explicou-me: Entendi, ó filho do homem, eis que essa visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu com o rosto em terra ficaria atordoado em êxtase. Então ele tocou em mim e me ergueu. Em seguida me disse: Eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira, porque todos os acontecimentos pertencem ao tempo determinado do fim. Sendo assim, os 2 longos chifres que viste crescerem no fronte do carneiro representam os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo significa o rei da Grécia. O grande chifre que ele nasceu entre os olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que se levantam no lugar que foi quebrado referem-se aos 4 reinos que brotarão na mesma nação, mas não com o mesmo poder dele. Então, no final do império deles, quando a rebelião dos ímpios estiver chegando ao seu extremo, o rei de semblante violento e cruel, mestre em astúcias, é capaz de discernir enigmas e mistérios, se levantará. Ele se tornará muito poderoso, sua doença mais tarde não virá de si mesmo. Destruirá terrivelmente sem a menor piedade, terá êxito de todas as suas pelejas. Derrotará homens poderosos e exterminará o povo santo. Obstinado pelo sucesso, ele enganará muitos. De todas as formas, com extrema arrogância, se sentirá o maior de todos os homens. Destruirá uma multidão de pessoas que nele confiaram para viver em paz, e ousará se surgir contra o príncipe dos príncipes. Contudo, ele será derrotado sem intervenção de mão humana. E finalmente, enquanto a visão das tardes e das manhãs que lhe foi comunicada, eis que de fato é verdadeira. Tu, porém, se ela visão, guarda o segredo por hora, quando tudo isso se refere a um futuro distante. Eu, Daniel, desmaiei de exaustão e adoeci por vários dias. Depois me recuperei e voltei a tratar os negócios do rei. Fiquei perplexo e acerca da visão, por conta aquele enigma estava além da compreensão humana. Vamos começar aqui com a ministração, né? Qual é a diferença do carneiro e da ovelha para o bode? Sabe qual é? A ovelha e o carneiro, quando são admoestados, choram. O bode não.
O bode, quando é demonstrado, fica com raiva da chifrada. Que ele é rebelde. Que ele se irrita fácil. Entendeu? Esses reinos aqui, na média da Pérsia, são um povo rebelde. Tanto ao seu governo, tanto ao Criador. Entendeu? Eles são pessoas que não aceitam não aceitam o Deus de Israel. Então eles se rebelam. Entendeu? Não aceitam a lei, não aceitam a repreensão. Entendeu? Eles se rebelam. Eles são bode, eles não são carneiro. Entendeu? Não são ovelhas. Entendeu? Assim como haverá a separação no fim da terra do mal e do bem, da ovelha e do bode, e do joio e do trigo. Entendeu? Quem for do bem, sobe. Quem for do mal, fica para sofrer os cálices da ira de Deus. Já fiz uma pregação aqui sobre os cálices da ira de Deus. Eis que eu faço a pergunta de novo. Até quando você vai ficar postergando você amolecer sua cerviz, amolecer o seu coração, confessar Jesus como seu único suficiente Salvador, confessar seus pecados e se batizar? Você vai ficar mesmo aqui com esse tipo de na terceira dimensão para você sofrer aos cálices de Deus? Se fosse você, não fazer isso não, cara. Aceita Jesus, pede para o Espírito Santo aumentar a tua frequência para quinta dimensão, a dimensão do amor. Porque senão, meu filho, você vai ficar aqui para sofrer. Você tá entendendo? Pode vir 5, 9 reinos. Deus vai derrotar ele do mesmo jeito. Entendeu? Não tá na hora de você parar de postergar essa salvação, não. Só isso que eu tinha pra dizer. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Fique com Deus. Shalom. Deus abençoe, galera. Tchau. Vou indo.